O assunto que eu ia tratar hoje, até o vereador Lima acabou antecipando aqui no tempo partidário, mas é a respeito dessa reunião que tivemos ontem com o secretário de Saúde, porque as últimas semanas foram bombardeadas, né, nas redes sociais, fomos marcados, né, por muitos munícipes a respeito dos problemas que nós estamos encontrando hoje no atendimento dos postos de saúde. E essa reunião até veio a calhar em momento que já estava agendado, foi um momento propício, e nós colocamos essas situações para o secretário. E, realmente, o problema hoje não é na questão de consultas de rotina, né, de doenças crônicas, mas sim doenças agudas, das pessoas que precisam do atendimento urgente, né, de imediato. Não tem como a pessoa ficar doente e marcar consulta para daqui 15 dias. Então, esse é o maior problema hoje que está acontecendo nos postos de saúde. Por isso que está acarretando uma sobrecarga nos hospitais, no Hospital de Azambuja, o Hospital Dom Joaquim também está sofrendo com isso. Então, nós tivemos presente eu, né, o vereador Marcos, o vereador Lima e o vereador Paulinho, e colocamos essas situações, então, para o secretário, que vai dar uma verificada e tentar readequar essa situação, inclusive no número de consultas, tentar aumentar o número de consultas para poder abranger um pouco mais essa demanda que existe hoje no nosso município. E uma questão que foi colocada, que na verdade, a maior parte das reclamações é a questão do acolhimento. Na hora que o cidadão chega para ser atendido, é a forma que ele é recebido. Isso acarreta muito mais reclamação. A pessoa já está ali, já está com problemas, está doente, às vezes a forma que ele é recebido já acarreta num problema enorme. Inclusive, às vezes, né, acabaram as consultas marcadas, agendadas, e às vezes o cidadão chega lá, não tem mais paciente e acaba não sendo atendido por falta de vaga, mas os profissionais estão lá. Poderia ter esse bom senso de poder atender esse cidadão. Existe uma cota, né, de atendimentos de urgência e emergência que são preenchidas, mas irá se tentar fazer uma readequação para que possa ter mais atendimentos desse tipo dentro dos postos de saúde. Então, essa foi uma reivindicação. Outra reivindicação nossa foi de que fizesse um treinamento, né, um treinamento constante com as equipes dos postos de saúde para poder atender esses pacientes, da forma de se receber, da forma de acolher, às vezes uma explicação, né, um simples bom dia, boa tarde, já melhora, não chegar, às vezes, de forma ríspida, atendendo, já vai acarretar problema também. Então, a maior parte da reclamação que chega a mim é em relação à qualidade do atendimento em si, né? Então, essa foi uma reivindicação. E muitos desses problemas acabam chegando nas redes sociais muito antes de chegar na própria secretaria da área administrativa, onde eles acabam não sabendo daquilo e acabam sabendo pelas redes sociais. Então, como nós vereadores, né, acabamos sendo a linha de frente, né, entre a população e a próprio Poder Executivo, foi sugerido também que se fizesse esse canal, nem que se fosse por um grupo de WhatsApp, que nem nós temos no PROCON hoje, né, da questão das linhas telefônicas e fios e da Celesc, que qualquer problema a gente manda uma foto no grupo e já recebe uma resposta, né, se foi feito o conserto, solucionado o problema ou não. Então, dessa forma, nós também sugerimos à Secretaria de Saúde que fizesse esse canal por meio de um grupo de WhatsApp, colocando onde o próprio secretário se colocou disponível a estar no grupo, a própria diretoria e a ouvidoria da Secretaria, para que os vereadores todos pudessem, já que, né, recebem essas reclamações, pudessem colocar diretamente para eles os problemas que estão acontecendo no ato, né, para que pudesse ter uma resposta mais imediata daquilo que está acontecendo. Então, foi uma reunião muito produtiva, temos bastante problema, sim, ocorrendo, mas é uma forma que nós temos de nos unir e tentar solucionar, e não só reclamar, a gente tem que arrumar soluções. Então, foi uma forma, essa reunião realmente é necessária entre os vereadores, para até poder saber da
atual situação hoje, né, em números até que foram apresentados para a gente, que sejam, que acabam sendo alarmantes também. O outro assunto... O outro assunto que eu gostaria de colocar na tribuna, senhor presidente, é a respeito de uma divulgação que foi feita através do jornal sobre o aumento da arrecadação da prefeitura, que reduz o impacto financeiro de reajuste do funcionalismo em Brusque. Então, o aumento da arrecadação, conforme está colocado aqui na matéria, que foi divulgada pelo jornal, né, através das informações coletadas pela prefeitura, de que o limite prudencial ali da folha diminuiu devido ao aumento da arrecadação, né? Chegou a diminuir. Mas, na verdade, né, se olhando nos cálculos aqui, Cláudio, se você puder colocar aquela tabela ali, eu fiz um levantamento, né, da variação, né, do aumento de folha de pagamento desde 2009 ali. Então, você coloca naquele quadro a variação de despesas com pessoal. Então, de 2009 até 2018. Então, você verifica lá ó, que no terceiro quadrimestre de 2010 foi 20 milhões e 200 e alguma coisa. No terceiro quadrimestre de 2011 foi 11 milhões e alguma coisa. No terceiro quadrimestre de 2012 deu menos 252 mil. No terceiro quadrimestre de 2013 deu 17,104. No terceiro quadrimestre de 2014 deu 15 milhões. No terceiro quadrimestre de 2015 deu 17 milhões. No terceiro quadrimestre de 2016 deu 17 milhões. Então, se você for fazer uma média, então a variação foi uma média de 17 milhões, 15 milhões, que é uma variação normal de todos os anos e todos os governos que passaram. No terceiro quadrimestre de 2017, a variação foi de 36 milhões. Então, o aumento da folha não foi de 17, foi o dobro mais 2 milhões. Então, agora, na verdade, não foi porque aumentou a arrecadação, mas sim porque voltou ao normal. Né, voltou ao normal do jeito que estava. Então, em 2017, a folha aumentou mais de 100%, e agora, então, 17, coloca a média, 17 milhões mais 17 milhões, dariam 34 milhões. E aumentou 36 milhões a folha de pagamento. Então, 2 milhões a mais, que são os menos 2 milhões do terceiro quadrimestre de 2018 que teve a diminuição. Então, na verdade, só houve um equilíbrio, né, do que foi gasto no primeiro quadrimestre. Então, essas são as contas reais, né, que às vezes não cabe aqui dizer que foi só por causa do impacto do aumento da arrecadação, e sim, né, que foi se regular a questão da folha de pagamento, até em questão de comissionados e tudo mais que foram contratados na época. Obrigado, você da parte, vereador Silva. Obrigado, Marcos. É justamente isso. Ali, no final de 2017, houve rescisão, as rescisões também dos ACTs, uma série de reajustes, e também aí há esse comprometimento de segurar, né, as receitas e também as contratações, corte de diárias, não pagamento de gratificações para cargos comissionados, uma série de coisas que está fazendo com que a gente consiga segurar um pouco mais, né, o índice de folha, e automaticamente a arrecadação, mesmo que subindo pouco, faz essa diferença. Mas é basicamente isso aí que Vossa Excelência está mostrando, é perfeito. Com certeza, vereador Simas. Aqui não é uma crítica, só estou colocando em números, né? Houve, sim, várias contratações no início do ano. Hoje, o governo está tentando equilibrar, então, né, da forma que era nos outros anos, para manter o equilíbrio. Lógico que teve aquelas demissões no início do ano, né, que o governo passado deixou e tudo mais, aquela troca toda, então teve que arcar com essas despesas também, mas fico feliz, então, que a Prefeitura se colocou nessa posição de poder equilibrar as contas dessa forma. Obrigado, senhor presidente. Na última sessão, eu abordei uma questão aqui sobre o bairro Jardim Maluche. E a associação, a MASC, nos procurou na semana passada, onde fizemos uma reunião aqui na Câmara de Vereadores, com a sua presidência, sua diretoria,
e eles trouxeram algumas reivindicações, as quais nós já demos o encaminhamento necessário, que foi o término da construção do banheiro lá da Praça do Jardim Maluche, a própria iluminação, que nós verificamos que realmente está sendo instalada e está sendo muito bem instalada, essa iluminação na praça, entre outras reivindicações, enfim, que nós discutimos e já demos os andamentos necessários aqui na Casa Legislativa. Mas uma das situações que nós abordamos nessa reunião, senhor presidente, foi justamente a questão da falta de educação e respeito de alguns, e não são todos, nós temos que falar alguns, e eu vou voltar a esse assunto hoje, a falta de educação e respeito de alguns moradores do bairro Jardim Maluche, pelo que estão fazendo com aquele bairro. Isso nós levantamos na reunião, a associação, tem que deixar bem claro, eles são totalmente contra a forma como está sendo procedida, ou seja, o morador jogar a sujeira que retira do seu quintal, do seu jardim, e inclusive agora, nós vimos ontem, eu já vou passar as fotos, o lixo residencial sendo jogado no meio do canteiro no meio da rua, e a prefeitura ser obrigada a fazer o recolhimento desse material. Sendo que nos outros 26 bairros do município, a prefeitura não faz esse serviço. E isso está trazendo uma indignação não só para os outros moradores que não procedem com isso no bairro Jardim Maluche, mas para os outros 26 bairros do nosso município. E eu gostaria, senhor presidente, de enaltecer essa fala, porque na semana passada nós batemos nessa tecla, aqui, nessa tribuna. E parece que não adiantou, ou reverteu ao contrário, porque quando nós fomos a primeira vez no bairro Jardim Maluche verificar essa denúncia, nós constatamos lá 5 ou 6, acho que eram 6, se eu não me engano, focos locais, onde os moradores estavam depositando os restos do jardim, os galhos, né, a grama cortada, as folhas de coqueiro, né, as cascas de aipim, como nós constatamos. E, senhor presidente, para nossa grande e ingrata surpresa, nós contamos no mínimo, Cláudio, mais de 20 pontos diferentes daqueles que nós já havíamos visto há 15 dias atrás. Eu gostaria de passar aqui algumas fotografias, não sei se vai dar tempo de passar todas, porque eram muitos locais. Então vejam o que nós fomos verificando no bairro Jardim Maluche. Isso aqui está em todo o bairro agora. E isso está trazendo uma indignação, não só para os moradores que não pactuam com isso, que moram lá, porque é lixo no meio da rua, e a prefeitura não tem obrigação de fazer o recolhimento desse tipo de material, não tem esta obrigação, tá? Enquanto que os outros bairros não têm esse recolhimento. Então vejam a altura que é, isso aqui é tudo poda de árvore, é tudo galho, e no meio dessa poda de árvore e galho existem sacolas plásticas, garrafas PETs, e nós vamos ver mais adiante que inclusive agora se tornou um local de depósito. Essas folhas ali que nós vimos, elas não são daqueles pés, tá? E nós constatamos, nós vimos lá, é bem fácil de verificar de onde veio esse material. É bem fácil de verificar. É só ter uma boa fiscalização. Mas vejam aqui, ó, esse monte, por exemplo. Talvez ficaram com vergonha da última vez que nós falamos e tocaram fogo. Queimaram no meio do canteiro. Queimaram o material no meio do canteiro. Pode passar, Cláudio. Aqui nós já fizemos a reivindicação para a prefeitura, que tem um buraco lá. Então vejam o que eles vão fazendo. Isso aqui é pelo bairro todo. Pode ir passando, Cláudio. Vejam só. Então agora também não basta o material, não basta os galhos, não basta o resto dos materiais. Agora eles estão colocando lixo também. Sacola de lixo residencial no meio dos canteiros, ó. Sendo que no lado, pode passar, Cláudio, nós temos as cestas de lixo lá, ó. E eles não são capazes de botar na cesta do lixo. Eles colocam no meio dos canteiros. E isso está trazendo uma indignação muito grande, não só para os moradores de lá, como também para os outros bairros. E por que nós estamos falando dessa forma, senhor presidente? Eu já lhe concedo a palavra, vereador Tuta. Porque isso aqui ficou cômodo para os moradores. Porque a prefeitura há muitos anos vem fazendo o recolhimento. Isso não é de hoje. Mas vem fazendo de forma indevida.
A prefeitura não tem obrigação de fazer recolhimento de resto de material advindo de poda de árvore. Isso o morador é responsável por fazer a limpeza do seu lote. A casca de aipim que nós mostramos há 15 dias atrás está podre lá dentro dessa sacola. Está lá ainda. Restos de material, restos de telha. Então, o bairro Jardim Maluche, infelizmente, as suas principais ruas estão virando um verdadeiro lixão por culpa dos próprios moradores. Por culpa de alguns moradores, não de todos. E nós sabemos que é alguns. É uma meia dúzia que acaba trazendo prejuízo para todo o restante. Passa lá para o Bosque agora, Cláudio, para mim. Enquanto isso, eu vou conceder a parte para o vereador Tuta. Não, pode falar, Tuta. Jean, sem dúvida nenhuma, é um bom tema, né, que já vem sendo levantado, né, em algumas localidades da cidade, e eu concordo plenamente. Já vem a população, inclusive, eu já tive na Obras, o Manico também, às vezes, também pode colocar também essa questão, às vezes a própria pessoa que coloca no meio do canteiro é a pessoa que liga para Obras brabo, que não vem recolher aquele material, entendeu? Então, realmente, eu acho que tem que fazer talvez esse choque, né, em algumas pessoas, porque realmente, como acontece também no Maluche, tem outros lugares que até nem é galho de poda, às vezes desmonta um armário, alguma coisa, de manhã cedo vai lá e coloca, né? Então, eu quero parabenizar, sem dúvida nenhuma, isso traz um efeito ruim para os próprios moradores, né? Seria isso, muito obrigado. Obrigado, Tuta. Lima, eu vou, infelizmente, tenho 2 minutos para terminar minha fala. Continua lá para mim, senão eu não consigo terminar. Está aqui. Então, esse aqui é o famoso e conhecido Bosque do Guarapuvu, que as escolas levam as crianças para passear, para fazer pesquisa no local, sabe? Os moradores têm esse local como um local de lazer, de passear, de caminhar. Pode ir passando, Cláudio, as fotografias. E isso aqui, ó, é depósito de resto das próprias casas que ficam ali aos arredores, sabe? Resto de material que eles podam aos seus quintais, aos seus jardins e jogam lá no meio do bosque. Isso aqui está transformando aquele local num verdadeiro lixão, sabe? Nós andamos lá pelo meio do bosque, tem muito ponto desse aqui no meio do bosque. Ó, latinha de cerveja, camisinha, esse material aqui jogado por tudo, está assim bem desleixado o local. E a gente verifica que ainda tem ajuda dos próprios moradores que jogam os entulhos lá. Então, os moradores de bem, aqueles que vêm conversar, aqueles que fizeram a denúncia para a gente, eles já estão cansados de fiscalizar, de reclamar, inclusive fazer denúncia na própria prefeitura, mas não se toma uma atitude. E nós estamos aqui hoje, senhor presidente, para cobrar realmente a efetividade na fiscalização da prefeitura nessa questão. Porque nós temos o nosso Código de Posturas, no seu artigo 2º, inciso 6º e o parágrafo único, bota o texto lá para mim, Cláudio, se tu conseguires, tá? Que ele é bem claro. Se o cidadão for pego jogando material, descartando material, seja qual for o material, a lei não distingue, em vias públicas, a prefeitura vai fazer a limpeza, porém vai cobrar do morador o valor que ela gastou para fazer a limpeza, mais 10%. Isso está no nosso Código de Posturas. Está na lei municipal, que é uma lei de 2008. E ela nunca foi utilizada. Aqui está. Código de Posturas, artigo 2º, limpeza urbana, inciso 7º, desculpa. Atirar nos passeios, sarjetas, vias e logradouros públicos, papéis, embalagens, varredura, terra, detritos e tudo quanto constitua lixo ou falta de asseio urbano. Bota um pouquinho para baixo o texto, Cláudio, faz favor. E o parágrafo único fala da fiscalização. Então, eu vou pedir, senhor presidente, encarecidamente, para que a prefeitura faça, pela última vez, a limpeza do bairro Jardim Maluche, pela última vez, e que depois de limpo, a própria comunidade possa ajudar na fiscalização e identificar quem está fazendo essa atrocidade com o bairro, para que a prefeitura possa autuar, multar e punir aquele que... Quero dar uma boa noite especial aqui também aos alunos do ensino médio da Escola João 23, né, a qual temos lá como diretora a senhora Elizabeth Guedert Schwambach. Temos aqui também no plenário hoje o professor Kelvin Fertler e também o professor Fábio Brito, e com alguns alunos que também vão estar chegando aí durante
a nossa sessão ordinária desta terça-feira. Eles participam, né, do projeto Parlamento Jovem Brasileiro, diretamente ligado à Câmara de Deputados em Brasília, a qual incentiva, né, os jovens a participarem do meio político. Então, até foi uma solicitação que, inclusive, professor Kelvin, já foi colocado no grupo da Câmara também, interno, para que alguns vereadores possam ficar no final da sessão para estar conversando com os jovens. É um convite também que eu faço aos amigos edis que possam permanecer alguns para atender essa turma. A gente às vezes fala aqui, reclama que as pessoas não vêm na nossa sessão, e é verdade, né? Muitas vezes não participam, e hoje temos uma turma aí envolvida e bem envolvida. Parabéns pela presença e sintam-se à vontade. Eu vou tocar em 2 assuntos aqui, senhor presidente. Um já foi tocado aqui pelo vereador Lima e pelo vereador Marcos, referente à saúde. Nós tivemos lá ontem, nessa reunião com o secretário Humberto, a qual nos atendeu muito bem, e alguns números também que ele nos passou, números importantes, e já fazer uma chamada aqui na questão da vacinação contra a gripe, um número preocupante. Hoje nós já estamos praticamente no dia 7, né? E temos mais 2 ou 3 semanas, nós tivemos 34% da população registrada vacinada, um número consideravelmente baixo pela experiência dele, e no estado 39%. Então, mais uma vez aqui, né, chamando a população a comparecer nas unidades básicas de saúde para a vacina contra a gripe. Uma situação que foi levantada também lá foi a situação da UBS lá da Santa Luzia, da Unidade Básica da Santa Luzia, a qual, inclusive, foi tema das redes sociais na questão de atender as pessoas, né, os presidiários lá da UPA, naquela Unidade Básica de Saúde, onde, com certeza, né, vai prejudicar o atendimento normal da população. E aí, questionando o secretário, ele nos comentou, né, porque o requerimento, inclusive, a solicitação que nós íamos fazer hoje aqui na casa seria justamente essa, que a UPA possa fazer esse atendimento, colocar um médico lá, um enfermeiro, e fazer o atendimento lá, tendo em vista, porque lá é difícil fazer a marcação de 30 em 30 dias, como é feito na Unidade Básica de Saúde. Lá pode, né, ter o atendimento diário, enfim, semanal, como era feito uma vez. E ele me falou que foi feito sim esse edital, foi feito a chamada de um médico, o médico iniciou o trabalho lá e depois desistiu, saiu, e não foi chamado segundo. Ou seja, hoje a Unidade Básica de Saúde está com grandes problemas lá de atendimento, principalmente em relação ao médico, em função do Estado não estar fazendo a sua parte, que é chamar o segundo do edital, que está inclusive aberto. A gente sabe que o governo estadual assumiu agora, né, há 4 meses. Ontem nós tivemos uma reunião em Limoeiro, a qual, entre nós aqui, o vereador Jean esteve lá. Ficamos até com vergonha do deputado estadual do PSL, que chegou lá sem informações, muito boa vontade, foi lá atender a população, foi lá escutar as demandas, né, mas estava sem informação também. Então a gente solicitou, inclusive, tanto os vereadores de Brusque como Itajaí que estavam presentes, que a bancada do PSL levasse aquela reivindicação ao governo do Estado. E eu falo isso porque nós estamos falando de saúde, aqui do nosso lado, estamos falando da infraestrutura, a rodovia BR-101, que liga aqui Brusque, um raio de 20 quilômetros, que é uma das principais vias de acesso à nossa cidade, responsável, a principal, né, Simas? Responsável pelo desenvolvimento do nosso município. E claro que para Itajaí é importante, mas fiquem pasmos, inclusive as alças de acesso à rodovia 101, a BR-101, não estavam mais no valor do financiamento. Então, está um impasse muito grande. Então, a gente solicita, nesse momento, nessa conversa com o secretário, até fugir um pouquinho do assunto, mas para dizer que, realmente, o governo do Estado precisa dar uma atenção aqui. Nós brigamos ano passado por representatividade, né? Até estamos tendo acesso a alguns deputados estaduais, não federais, né, em função de ser uma obra estadual, e por isso que nós temos que, sim, cobrar os vereadores aqui que têm acesso, a gente também tem, para que o Estado, o governo do Estado, não deixe a Ivo Silveira, a rodovia Ivo Silveira, e também essa questão da saúde que atinge diretamente a população aqui de Brusque. Outra situação que foi até tema aqui também da fala do presidente, algumas sessões atrás,
que foi a questão dos horários e agendamentos da comunidade brusquense, a qual é feita uma ata em reunião. Eu perguntei o número de pessoas, ele falou em torno de 30, 40, às vezes 50 pessoas, que decidem que a marcação com os médicos deve ser mensal. Ou seja, aquelas filas que acontecem lá é no dia que foi marcado para fazer o agendamento com o médico. E eu questionei a ele, pois é, mas as pessoas que no outro dia ficam doentes e querem fazer novamente um agendamento, aí ele disse, não, conforme agendado e combinado pela comunidade, vai ter que esperar os 30 dias. Aí eu falei, existe uma forma de alterar isso? Ele falou, claro, Paulinho, a partir do momento que a comunidade, a associação de moradores, possa ter uma nova reunião com o número de pessoas com mais representatividade lá, vamos para uma reunião, vamos escutar como nós escutamos aquelas pessoas, e se a maioria entender que prefere fazer de 15 em 15 dias, a gente pode alterar isso. Mas eles não podem simplesmente, pelas redes sociais, ou as pessoas reclamando, enfim, ir lá e alterar. Precisa realmente uma resposta da comunidade, essa reunião organizada, para que isso aconteça. Acredito que é dentro do tema, né, vereador Lima? Concedo a parte. Nem vou ocupar o minuto todo, obrigado. Com relação a esse critério, vou dar um exemplo, uma cólica renal que surgiu ontem à noite, e eu não preciso esperar os 30 dias. Existe uma questão de bom senso. Então, o que foi conversado lá, que seria que as pessoas não buscassem o atendimento do Hospital de Azambuja para atendimentos que podem ser agendados dentro do posto de saúde, e não ocupasse esse espaço. Porque daí o que aconteceria é que uma pessoa com cólica renal que buscasse o atendimento no Hospital de Azambuja, com certeza vai ser atendida lá, porque isso é caracterizado como um atendimento de urgência e emergência. Porque você não tem como saber se uma pessoa está infartada até passar isso por um atendimento médico. Então, esse esclarecimento e esse tipo de trabalho, com certeza, vai fazer com que a população saiba usar com respeito o que é pertinente ao posto de saúde e o que é pertinente ao serviço de pronto-socorro do Estado de Azambuja. Obrigado, vereador, pela contribuição. E, para finalizar a parte da saúde, ele falou que realmente o grande gargalo, a dificuldade, são as especialidades, né, que precisam ir para outras cidades. É algo que tem ideias, mas está faltando orçamento. Então, falou que vai se esforçar para conseguir que isso aconteça mais rapidamente. E sobre esses atendimentos, ele também deu uma notícia boa para nós lá, que está, né, o PA da Santa Terezinha deve funcionar nos próximos pronto atendimento, né? É a UPA, lá onde é o local da UPA, em um horário à tarde, das 13 às 22, 22h30, para que a população possa ser atendida, e também a possibilidade de outros bairros. Cláudio, bota lá, eu vou finalizar, eu tenho 1 minuto e meio, eu quero falar sobre uma situação, Simas, chamar a atenção. Eu falei aqui ano passado, gerou até uma discussão sobre o transporte escolar municipal. E está claro na licitação, deixa aqui, Cláudio, a linha da Volta Grande, vamos lá. Até nós estamos devendo uma visita lá, né, Simas, ou alguma coisa. O ônibus adaptado, né, quilômetro, para arrecadação, para cadeirante com ar, condicionado, especificações de serviço, ponto de saída. Então, olha só, o ponto de saída é arena multiuso. Roteiro, Avenida Beppe Rosa, rodovia Ivo Silveira, Rua da Fazenda, até chegar na escola. Agora pode passar foto, Cláudio. Esse ônibus, ele está ficando desde fevereiro na frente da escola. Só que a empresa, conforme pedido de informação, o vereador Simas, vem recebendo o valor integral, não vem sendo descontado essa quilometragem, porque esse ônibus não fica na frente da arena, ele fica na frente da escola. O motorista e a monitora chegam lá de carro e fazem o trajeto só no bairro. Ou seja, eles não estão tendo custo. Então, eu gostaria que o vereador possa me ajudar nisso, levar isso, né, fiscalização, à Secretaria de Educação, porque realmente é um custo que nós estamos pagando, o município está pagando, e não está sendo apresentado ou devolvido para a comunidade conforme o edital, conforme a licitação. Obrigado, vereador. Vereador Simas, agradeço a atenção, tá bom? Era isso para o momento, presidente. A minha fala de hoje são 3 pontos, né? E esses 3 pontos vêm um pouquinho... A gente fala o tempo todo de saúde, consulta médica, e a gente esquece da prevenção, né? A gente não está fazendo muita coisa na cidade de Brusque para prevenir as coisas. Não está se transformando em esporte, praças em momentos de lazer, de esportes. Então, meu primeiro assunto hoje seria quanto a... Eu estive lá no dia 1º de maio, estive no domingo à tarde,
sábado à tarde eu dei uma passadinha lá na pista de bicicross, BMX, né, que fica do lado da arena, também alguns skatistas lá. Eu já pedi aqui a reforma, né, a manutenção, a limpeza daquela pista algumas vezes. Já falei que os ônibus estacionam em cima, né, e aí causa mais perigo ainda para aqueles jovens, aquelas crianças, adolescentes que estão lá praticando esportes. Então, eu venho aqui solicitar por nosso amigo Simas, vereador Simas, que leve novamente o pedido do prefeito municipal para que seja feita a reforma dessa pista. Essa pista ela está com muitas rachaduras, tem rampas lá que não tem proteção, tem crianças se machucando, eles mesmos estão encaminhando, indo para o hospital, chamam os pais, levam para o hospital, mas o meu medo é que aconteça algum acidente mais grave e acabe prejudicando essas crianças e jovens, que são muitos. Eu passei no dia 1º de maio lá, passei no sábado à tarde, são mais de 50 jovens, adolescentes que estão lá praticando esporte naquela pista lá. Então ela precisa urgentemente de... Eu até tinha uma filmagem aqui, algumas fotos, mas não vai dar para passar hoje, vou passar num outro dia. Então ela precisa urgentemente de uma reforma, aquela pista, até que para que possa esses meninos daqui, eles pegam às vezes ônibus de linha, colocam a bicicleta no bagageiro do ônibus, no porta-mala do ônibus, para participar de competições em Rio do Sul, em Criciúma, porque eles não têm uma associação, eu já estou providenciando isso também, para que se possa fazer uma associação do BMX, na verdade, para que eles possam ter algum benefício do município para participar de competições. Então, a pista é uma pista boa, uma pista grande para se fazer esporte, então só falta fazer uma reforma, manutenção, a limpeza parece quase 2 meses que eles mesmos recolhem o lixo, eles colocam na lateral e não passa ninguém lá para recolher. Eles estão fazendo vaquinha para comprar cimento, comprar material, e eles mesmos estão fazendo a reforma. Então, acho que isso aí não é um gasto muito grande, eu acho que poderia ser tranquilamente feito pela Prefeitura Municipal, ou pela Secretaria de Obras, no caso. Outra coisa é aquele terreno ali onde, também do lado da arena, né, que eu já pedi aqui, também já conversei com o vice-prefeito e o prefeito, a respeito da construção de quadras de areia. O professor Bento, que faz um trabalho de voleibol de areia com crianças, né, de base, ele está pedindo encarecidamente nos clubes, no Bandeirante está cedendo às vezes, o Guarani, para fazer um trabalho de escolinha, onde ali poderia ser feito 2, 3 quadras de areia, para poder ser feito esse trabalho de base, para depois representar Brusque na ULESC, joguinhos abertos e jogos abertos. Além de que, quantas atividades poderiam ser feitas ali, futevôlei, próprio hand beach, futebol, eles não têm um espaço final de semana para brincar, lá seriam feitas quadras, aquele espaço lá está morto, já estão começando a jogar lixo lá também, seria muito bom até na questão para a saúde também, para prevenir saúde, um espaço de lazer e para a prática de esportes. Eu tenho informação que já foi encaminhado para a Secretaria de Obras para se fazer a parte, né, do estudo do piso lá, para a topografia, né, do piso, para ver a questão da drenagem. Então, eu gostaria também de pedir, Simas, que isso fosse agilizado, para o quanto antes ver a possibilidade de se fazer essas quadras de areia lá, que eu acho que vai ser um benefício muito bom para todas as idades, para jovens, adultos, para se fazer competições durante o final de semana, para se deixar livre. Eu já falei, pode se fazer, se pensar também nos jogos comunitários de verão, como já tem no inverno, de repente fazer no verão jogos comunitários, que também daria uma outra possibilidade
da população brusquense que não tem muita coisa para se fazer aqui no verão, procura as praias, mas tem aqueles que também não têm condições de sair para ir para uma praia, para algum lugar, então ali seria um espaço para essa população mais carente poder usar no verão. Tá? Outra coisa que me preocupou bastante também, eu passei no 1º de maio, passei no final de semana, é a questão, que também é uma questão de saúde, se a gente for ver, é a questão das obras da Beira-Rio. Eu passei na quarta-feira, que foi dia 1º de maio, muitas crianças brincando naquelas obras lá, lá perto da Academia Viva, do outro lado, eles fizeram uma vala assim, tinha crianças de 8, 9 anos, dentro do buraco, batendo com pau. A gente via que já tinha alguns desbarrancamentos lá. Então, o problema de cair o terra em cima de uma criança, né? Ou elas se machucarem também, ficam subindo lá. Então, assim, eu pediria, na verdade, não é a prefeitura que cuide daquele espaço também, talvez coloque algumas placas, mas isso aí seria mais com os pais, né, os próprios pais. As crianças que estavam lá, eu até chamei a atenção do outro lado do rio, elas eram crianças de 8, 10 anos, 11 anos, sei lá, até fiz foto também, vou trazer numa próxima oportunidade. Elas estavam lá sem nenhum adulto, 7, 8 crianças, aí eu passei, depois eu passei de bicicleta, fiz foto, aí eles saíram, quando eu passei de volta, tinham 3 lá ainda, então eles ficam brincando, tem alguns montes de terra muito alto, tem aquelas valas que são feitas, eu acho que é muito perigoso, então pedir aos pais que tomem cuidado ao deixar seus filhos irem brincar naquelas obras da Beira-Rio, e de repente o poder público colocar algumas placas, né, sinalizando perigo, e coisa assim. Deixo uma parte para o vereador Simas. Acho que isso é uma coisa que é possível a gente, inclusive, pedir para as empresas, para o consórcio fazerem essa sinalização e também colocar alguém lá para cuidar, como em outras obras maiores a nível de Estado, e existem pessoas que cuidam, é possível verificar. Em relação à questão ali das quadras e do lado da arena, né, eu já confirmei, isso está no DGI, já está sendo elaborado, vamos cobrar uma agilidade maior do DGI para fazer esse espaçamento das áreas, né? Só nós tivemos um problema realmente que tivemos uma infelicidade que o nosso superintendente, o Olavo, que estava à frente disso, ele teve que retornar para a sala de aula no Estado, né, por uma decisão de governo do Estado, né, de chamar todos os funcionários, mas ele fez um pedido agora da licença sem vencimento dele. Eu acredito que na próxima semana, ou até essa semana, nós vamos ter um posicionamento e um deferimento disso, e aí ele retoma, né, à frente da Fundação, e aí continua esse trabalho. Obrigado. Obrigado, Simas. É isso, a gente só queria cobrar essa agilidade, né, porque é um espaço que está lá parado, não seria uma obra cara, né, quadras de areia, eu sei que às vezes exige alguns estudos, mas eu acho que é importante para a comunidade. Então, seria isso, presidente, e muito obrigado.